A graça e a paz, amados irmãos, mais uma devocional de sábado, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje o nosso tema é Me Ajude a Te Conhecer. A gente vai falar de Tiago de 1:2-6, que diz lá: Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelos ventos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou fazer uma introdução bem rapidinha aqui, né? Em 19 de janeiro de 25, minha família recebeu uma notícia que trouxe grande alegria pra gente, né? Ficamos sabendo que seríamos pais novamente. Celebramos, contamos aos amigos, né? Fizemos a vontade do meu filho, que ele queria que fosse igual quando a gente descobriu dele, fizemos um churrasco. Mas pouco tempo depois, né, começamos a fazer os exames, passar no médico, e fomos surpreendidos por uma notícia que abalou o nosso coração, né? No ultrassom não havia batimentos cardíacos, né? Então, o que começou com alegria rapidamente se transformou em dor, medo e incerteza. A gente não sabia o que poderia acontecer, né? Foi nessa provação que Deus começou a tratar profundamente o meu coração, né? Deus nem sempre usa a provação para nos dar a resposta. Muitas vezes Ele a usa para nos levar a conhecê-lo melhor, né? Então, o primeiro tópico que eu coloquei é: a aprovação revela realmente... Calma aí. A aprovação revela o que realmente existe em nosso coração, né? Esse é o primeiro tópico. Lá em Tiago 1:2 fala, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passagem por várias provações, né? Quando a gente passa por provação, ele revela o coração, né? O que está dentro do nosso coração. Quando eu recebi aquela notícia, minha primeira reação foi o quê? Vou orar, vou falar com Deus, porque Ele é um Deus de milagre, Ele vai fazer o que eu estou pedindo na minha oração aqui. Mas eu percebi que minha oração estava errada, minha oração estava baseada em argumentos humanos, né? Então era: Deus, meu filho sempre quis ter um irmão, Deus, isso não é justo, Deus, faz um milagre na minha vida, sem perceber que eu estava negociando, né, com Deus naquele momento. Muitas vezes não buscamos Deus por quem Ele é, né, mas pelo que Ele pode fazer por nós. Drive Tour: Deus, o que você pode fazer? O que eu posso receber? Eu quero uma casa, um carro, eu quero que um milagre agora, quero que minha empresa cresça. Não que Ele não possa dar tudo isso, mas esse é o nosso pensamento, né? E na verdade, às vezes a gente não está olhando para o alto, para quem Ele é, né? Não estamos olhando que Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, que Ele é bondoso, misericordioso, verdadeiro, que Ele é justo. Então, às vezes, a gente não olha, né? Não busca Deus por quem Ele é, mas pelo que Ele pode fazer pelas nossas vidas, né? Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem é o quê? Quando a dor chega, o que sai do seu coração? Reflita aí até a gente terminar, depois ore por isso, tá bom? No 2 eu coloquei: existe duas formas de se relacionar com Deus. A primeira, relacionamento centrado em mim, né? Essa foi a minha atitude inicial, né? Então a minha oração, a atitude que eu tive foi: faz a minha vontade, né? Esperança, que tudo dê certo. Estratégia, controlar resultados, né? E paixão, ser abençoado. Esse tipo de fé diz: Senhor, abençoe os meus planos, né? Muitos servem a Deus enquanto as coisas vão bem, mas quando Deus diz não, a fé é provada, né? Quando Ele diz não, que aí a gente vai saber onde a gente está, né? E esse é o relacionamento maduro, né? Que é o segundo ponto, que diz lá: atitude, seja feita a tua vontade. Esperança, ser parecido com Cristo. Estratégia, confiar na provisão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. E paixão, conhecer a Deus. Essa fé diz: Senhor, mesmo sem entender, eu confio, né? Maturidade espiritual, ela começa quando deixamos de usar Deus para nossos planos, né? Quando colocamos as coisas na mão do Senhor, quando paramos de usar as nossas forças, quando confiamos que estamos no escuro e que Deus vai iluminar, porque Ele é a luz do mundo. Confiamos que podemos dar o passo, porque a mão dele vai estar lá. Confiamos porque podemos andar sobre o mar, quando Ele fala: vem, meu filho, pode vir que está sob controle as coisas, né? E o tópico 3 é: o maior milagre não é receber, é conhecer a Deus, né?
Na minha mente, Deus faria um milagre. O que eu queria ouvir era: calma, no próximo exame tudo ficará bem, né? No próximo exame, fica tranquilo aí. Mas Deus fez algo diferente. Ele não respondeu da forma que eu esperava, né? Em vez disso, eu senti Deus dizendo para mim, em algumas vezes que fomos no médico, eu sou um cara muito calado, né? É muito difícil eu passar para as pessoas o que eu estou sentindo, né? Então, quando eu senti Deus dizendo: vem para perto de mim, né? Isso mudou tudo. Ele falou: para, respira, escuta a minha voz, né? Eu percebi que o maior presente de Deus não era um milagre naquele momento, né? Era a sua presença. Deus, ele estava fazendo que eu conhecesse ele melhor ali, né? Era a presença de Deus que era o mais importante na minha vida, né? E aí nessa ilustração eu fui lá pro livro de Jó, né? Jó perdeu bens, filhos, saúde, e no final ele declarou, né? Antes eu te conhecia de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Né? A dor levou Jó a um conhecimento mais profundo de Deus, né? A provação levou Jó a conhecer melhor a Cristo, né? E a conclusão é o seguinte: perdemos, né? O bebê, a dor foi real, mas Deus produziu algo nas nossas vidas, né? Na minha vida, maturidade, dependência, intimidade, né? E essas coisas eu aprendi. E hoje eu entendo, né? As bênçãos dessa terra são passageiras, né? Mas conhecer a Deus é eterno. Então a gente tem que parar de olhar para as coisas da terra. A gente tem que andar de cabeça erguida, olhar para o alto e entender o que Deus quer nas nossas vidas através de lá do alto, né? Que Ele conduza as nossas vidas, que a gente entenda e olhe para o alto sempre, né? No Evangelho de Mateus fala, né? Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração, né? Então que o meu coração esteja totalmente entregue nas mãos do Senhor, né? Que Ele seja o nosso tesouro e não as bênçãos dessa terra, né? Talvez você esteja vivendo uma perda, talvez uma oração ainda não foi respondida, talvez Deus não abriu a porta que você tanto queria. Hoje Deus talvez esteja te perguntando, né? Você me ama pelo que eu posso te dar ou por quem eu sou, né? Você me ama, William, pelo que eu posso te dar ou por quem eu sou, né? E a nossa oração tem que ser: Senhor, não quero apenas tuas bênçãos, quero te conhecer melhor. A maior bênção não é aquilo que Deus coloca em suas mãos. A maior bênção é o próprio Deus, né? Às vezes a gente fica preocupado com as bênçãos dessa terra, a gente fica preocupado: pô, se eu perder o dinheiro, se eu perder o emprego, se eu perder o meu carro, o que eu vou fazer? Pô, eu queria aquela casa, olha a casa do irmãozinho e tal. E na verdade, a maior bênção é a gente depender de Deus. A maior bênção é o próprio Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um pouquinho mais longo hoje, mas eu creio que vai abençoar a vida de vocês como abençoar a minha, e que Deus possa conduzir essa semana de vocês, que amanhã vocês sejam um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Até sábado que vem. Curtem, comentem, né? Passem para os seus amigos. Se te abençoou, se falou com você, passe para os seus amigos, para que a gente possa crescer e mais pessoas conhecerem a Cristo através desses vídeos que estamos fazendo de sábado. Já fez um ano já, mais de um ano que a gente está fazendo, desde o ano passado, mais de um ano. Que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma devocional abençoada para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.